Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais, fundamentais e polêmicas da história, a figura central do cristianismo. Será que ela realmente existiu? É uma pergunta que, olha, mexe com as bases de mais de 2000 anos de história e cultura. Pois é, a pergunta em si já é um choque para muita gente, né? A existência de Jesus de Nazaré é um pilar tão, mas tão central da nossa civilização que só de levantar essa dúvida já soa como algo radical. Mas é exatamente essa a provocação, a proposta da chamada teoria do mito de Cristo. Então, vamos entender isso direito. O que é exatamente essa teoria? Antes da gente pular para as evidências, vamos primeiro deixar bem claro o que está em jogo aqui. Qual é a ideia principal por trás dessa pergunta toda? A ideia, em resumo, é a seguinte. A teoria diz que Jesus nunca andou pela Judéia lá no século I, que na verdade ele seria uma criação, sabe? Uma criação literária, teológica, uma figura mítica, que só depois foi inserida num contexto histórico. E olha, é super importante notar que essa ideia não é coisa de internet, não nasceu ontem. As raízes disso, na verdade, vão lá para o iluminismo francês, século XVIII, com pensadores como Constantin-François Volney, Charles-François Dupuy, e foi se desenvolvendo ao longo do século XIX. No fundo, esse debate todo sobre a existência de Jesus se divide em duas posições bem opostas. Vamos dar uma olhada em como cada lado encara essa questão. Ok, vamos esmiuçar isso aqui. De um lado, a gente tem a visão da grande maioria dos acadêmicos. Eles dizem o seguinte: Jesus foi uma pessoa real, que com o passar do tempo acabou sendo divinizada, e os evangelhos, por mais que tenham sua teologia, partiram desse núcleo histórico. Já a teoria do mito, do outro lado, inverte completamente essa lógica. Ela propõe que Jesus começou como um mito, um personagem, e só depois foi historificado, ou seja, colocado numa narrativa histórica lá nos evangelhos. Tudo bem, agora a gente vai para o centro da discussão. Para a gente poder avaliar o que cada lado diz, a gente precisa olhar para as fontes, né? Para as fontes primárias. O que os textos mais antigos que a gente tem realmente nos contam sobre Jesus? E vamos começar pelos escritos cristãos mais antigos de todos, os primeiríssimos que a gente tem, as cartas do apóstolo Paulo. É importante entender que elas foram escritas uns 20, 30 anos depois da data que se atribui à morte de Jesus, ou seja, antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Aqui está o ponto central para o pessoal que defende a teoria do mito. Eles olham para as cartas de Paulo e veem o que chamam de um silêncio ensurdecedor. O argumento é que Paulo fala de um Cristo cósmico, um ser celestial revelado por visões e pelas escrituras, mas cadê as parábolas, os milagres, onde ele nasceu, quem eram os pais dele? Nada disso aparece. Mas aí vem o contraponto da visão majoritária. Os historiadores dizem, calma lá, esperar uma biografia detalhada de Paulo é não entender a época. As cartas dele tinham um objetivo teológico, não eram para ser um registro biográfico da vida de Jesus. E isso é chave para entender como historiadores trabalham. Eles analisam um texto pensando para que ele foi escrito. E mais, eles apontam que Paulo sim menciona detalhes que conectam Jesus à história. Ele fala de Tiago, o irmão do Senhor, e descreve a última ceia como um evento bem concreto. Beleza. Saindo de Paulo, vamos agora para as fontes mais famosas de todas quando o assunto é a vida de Jesus, os 4 evangelhos. E é bom lembrar, eles foram escritos décadas depois das cartas de Paulo. Na visão dos defensores do mito, os evangelhos não são, nem de longe, relatos de testemunhas. São obras literárias bem complexas. A interpretação deles é que os evangelhos seriam uma espécie de midrash, que é basicamente uma ficção cheia de alegorias. A ideia é que eles pegaram temas do Antigo Testamento para construir uma história terrena para uma figura salvadora que, na origem, era puramente celestial. A visão predominante, por outro lado, enxerga os evangelhos de outra forma, como biografias antigas. E aqui, atenção, isso não é a mesma coisa que uma biografia de hoje em dia, tá? Naquela época, a preocupação era menos com a precisão dos fatos, data, hora e local, e mais com o caráter e a importância da pessoa. Mas mesmo assim, os evangelhos trazem um monte de informações geográficas e políticas sobre a Palestina daquela época que batem com o que a gente sabe da história. E o ponto que, para a maioria dos historiadores, meio que fecha a questão, é o consenso sobre pelo menos 2 fatos: que Jesus foi batizado por João Batista e que ele foi executado sob o comando do governador romano Pôncio Pilatos. Certo, mas se fora da Bíblia, será que alguém escreveu sobre Jesus? Algum historiador romano ou judeu daquela época? Se é que escreveram alguma coisa, né? Essa é uma peça, assim, fundamental nesse quebra-cabeça.
Bom, o debate aqui gira em torno de, principalmente, dois autores. O primeiro é o historiador romano Tácito. Lá por volta do ano 116, ele escreveu sobre um tal de Cristos, que foi executado no governo de Pôncio Pilatos. A maioria dos especialistas acredita que essa passagem é autêntica, até porque o tom dele é bem hostil aos cristãos, não parece propaganda. A segunda fonte importante é o historiador judeu Joséfo. A passagem dele, conhecida como Testimonium Flavianum, é mais polêmica. O consenso dos estudiosos hoje é que o texto original foi sim alterado por copistas cristãos, porque tem frases como "ele era o Cristo", algo que Joséfo, sendo judeu, jamais escreveria. Mas a crença é que por baixo dessas alterações existe um núcleo original que de fato mencionava Jesus. Agora vamos para um dos argumentos mais famosos da teoria do mito. Sabe aquele que sempre aparece em documentários, em discussões na internet? A ideia de que a história de Jesus seria, na verdade, uma cópia de mitos pagãos bem mais antigos. Então, esse argumento do Cristo copiado, digamos assim, meio que desmorona quando a gente vai olhar as fontes originais de perto. Os defensores do mito apontam semelhanças com deuses como Dionísio, Horus, só que os especialistas mostram que, na verdade, essas semelhanças não se sustentam. Por exemplo, dizem que Mitra nasceu de uma virgem, mas não, ele nasceu de uma rocha. A tal ressurreição de Osíris na mitologia egípcia faz dele o rei do submundo, um conceito totalmente diferente da ascensão de Jesus. O que acontece é que muitas dessas comparações se baseiam em leituras bem forçadas ou até erradas dos mitos originais. Olha que interessante, existe até um termo acadêmico para isso, que é paralelomania. É basicamente a mania de encontrar paralelos em todo lugar, de forçar a barra em semelhanças superficiais entre mitos diferentes, ignorando totalmente o contexto e as diferenças gigantescas que existem entre eles. Então, depois de olhar as cartas de Paulo, os evangelhos, as fontes de fora da Bíblia e essa história dos paralelos, e aí, qual é o veredito final da comunidade acadêmica hoje em dia? Essa citação aqui resume perfeitamente o consenso. Quer dizer, os historiadores podem debater, e debatem muito, os detalhes da vida e dos ensinamentos de Jesus. Mas a existência dele como uma figura histórica e o fato de ter sido crucificado são considerados praticamente certos por quase todos os especialistas da área. E essa resposta é para uma pergunta bem direta. O número de acadêmicos com credenciais, de historiadores da antiguidade e especialistas em estudos bíblicos que apoiam a teoria do mito de Cristo. É isso, praticamente nenhum. É uma visão que, por mais que seja popular em alguns lugares, simplesmente não encontra respaldo na pesquisa acadêmica séria. Resumindo a história toda, a teoria do mito de Cristo continua sendo o que a gente chama de teoria marginal. Ela corre por fora, bem longe do que é a corrente principal da pesquisa histórica acadêmica. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma pergunta talvez até maior. Se o consenso dos especialistas é tão esmagador, por que essa ideia de um Jesus que nunca existiu continua a fascinar tanta gente? Por que ela persiste? Talvez a resposta diga menos sobre a história do século I e mais sobre como a gente lida hoje com as ideias de autoridade, de fé e de evidência. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.